bem-vindo ao meu canal Bora Despertar! Eu sou a Súria e hoje eu vou falar com vocês um tema muito interessante que uma seguidora mandou para mim, uma pergunta, eu já leio para vocês, e é sobre o terceiro olho, né? Como você faz aí para saber se você está abrindo aí o seu terceiro olho, né? Então eu separei para vocês 8 sinais para você saber se o seu terceiro olho está se abrindo, né? Então eu vou só ler para vocês a pergunta que ela mandou para mim. Ela diz o seguinte: Súria, como eu sei que o meu terceiro olho está se abrindo ou se desenvolvendo? Às vezes fico um pouco confusa. Então, o que acontece, gente? É muito importante a gente entender também o que é de fato o terceiro olho. Então, para quem não sabe, o terceiro olho é o nosso sexto chakra, que ele fica aqui nesse ponto entre as sobrancelhas, é nesse ponto aqui que eu tô apontando para vocês. Então, ele chama-se chakra ágina, né? De acordo com a cultura hindu, né, eles dizem o seguinte, né, que esse terceiro olho, né, que é mais conhecido como terceiro olho, né, ele está relacionado com a sua intuição, né, com a sua percepção mais aguçada, né? E aí, quando você desenvolve o seu terceiro olho, você se torna uma pessoa mais sensitiva, um sensitivo de alto grau, alto nível, né? E aí, por que é tão importante hoje em dia a gente desenvolver, né, a gente abrir o nosso terceiro olho? Porque para quem, principalmente para quem trabalha com espiritualidade, é muito importante trabalhar a intuição, para você realmente se conectar mais, né? Você ter uma sensibilidade mais aflorada, para você também, isso também te ajuda a desenvolver a sua mediunidade de alguma forma, né? Então, muitas pessoas ficam com essa dúvida realmente quando estão começando a abrir aí o terceiro olho. Então, eu separei para vocês 8 sinais para você saber se você está de fato abrindo o seu terceiro olho, tá? Então preste atenção, fica comigo até o final, que a 8ª dica é a mais importante, tá? O 8º sinal. Então vamos lá. Vamos aí para o primeiro sinal, né? O que acontece? Como eu comentei, né? Esse terceiro olho ele é mais voltado para a sua intuição, né? Para o seu desenvolvimento, sua percepção, né? Em relação a você e em relação ao mundo à sua volta, né? Então, o primeiro sinal, que é muito comum, né? É o seguinte: questionamentos mais profundos sobre a vida, atitudes. Então, você começa a se questionar sobre algumas coisas mais profundas, não coisas do dia a dia, mas assim, você começa a se questionar quem você é, aonde você deveria estar, se você não está onde você gostaria de estar, né? Aonde que você gostaria de estar, aonde você quer chegar. E aí você começa a observar mais as suas atitudes, né? Por que você faz algo de determinada forma? É algo que foi imposto para você pela sociedade ou foi algo que você realmente pensou em fazer? Então você vai começar a se questionar de muitas coisas, né? Então esse ponto é bem importante para você realmente começar a ter uma percepção mais aguçada de algumas coisas, né? E aí o segundo ponto são sincronicidades, né? Horas iguais, que é muito comum, né? Você vê lá 12, 12, 15, 15, 9, 9, aí você vai vendo horas iguais, parece que elas te perseguem, né? Até me perguntaram sobre horas iguais recentemente, né? Assim, além dessas sincronicidades, né, de horas, tem um outro ponto que muitas vezes o seu anjo da guarda, o seu mentor, ele pode estar tentando entrar em contato contigo através dessas horas iguais, para dar um sinal para você. Cada hora igual, ela tem um significado diferente. Às vezes é um anjo da guarda, né, que está tentando conversar contigo, está tentando te mostrar um caminho, te dar uma mensagem. Então, é muito importante você observar o que você sente, qual que foi a situação, né, que você estava passando naquele momento, que você observou aquela hora igual. Então, tem todos esses aspectos que são interessantes para você observar quando você passa por esse tipo de situação, tá? O terceiro sinal, né, é uma sensibilidade a tudo, sentidos aguçados. Então, muitas pessoas acabam tendo algumas sensações diferentes, assim, às vezes um formigamento nesse ponto do terceiro olho. Muitos acabam sentindo, não só nesse ponto, mas na cabeça, alguma pressão maior ou dor de cabeça. Então, talvez é o momento aí de você
que está relacionado também com o próximo ponto, que é sintomas físicos, né? Então, você tendo mais sensibilidade, às vezes é o ambiente que você está, né, que te leva a uma sensação física. Então, eles estão relacionados, a sensibilidade a tudo e a sensibilidade física. Às vezes você está no ambiente, está muito pesado, aí você acaba ficando com dor de cabeça, você pode ficar com dor no estômago. Então, você começa a se observar mais ao que você realmente está sensível, por que você está sensível. Então, é um momento que você vai começar a observar mais, tá? E aí, o quinto sintoma, como o 3 e o 4 são semelhantes, né? Um leva o outro, no caso, aí o quinto sintoma é o aumento da intuição. E aí o que acontece? Você começa a observar mais as suas sensações em relação a algumas situações. Então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa e você começa a olhar profundamente no olho dessa pessoa e você começa a observar algumas coisas. Às vezes você começa a perceber que aquela pessoa de repente está mentindo para você. Você não sabe como, você não sabe o porquê, mas você simplesmente sabe que aquela pessoa está mentindo. Um exemplo. Outro exemplo, vamos supor, você faz o mesmo caminho para ir no trabalho, né? E aí um dia você resolve fazer um caminho diferente. Aí você vai descobrir depois que naquele caminho que você fazia, que você deixou de fazer naquele dia, teve um acidente, teve um assalto, teve alguma coisa que atrasou as pessoas que passaram por aquele caminho. Então você vai começar a perceber que algumas coisas você vai começar a sentir, e não são vozes da sua cabeça, tá? Só para deixar claro, eu até falei sobre intuição no último vídeo. A intuição é algo que vem de dentro, é a alma meio que conversando com você. Só que é algo que vem como se você já soubesse daquilo. Então, você simplesmente sabe que aquela pessoa, ela é do bem. Você não sabe por quê, você não tem muito contato com ela, mas você sabe que aquela pessoa é do bem. Então, você começa a ter alguns sinais, você vai começar a ouvir mais a sua intuição, porque você vai ver que a sua intuição está te levando para um caminho bacana, algo que realmente tem a ver contigo. Então, isso é muito importante. Então, antes de falar do sexto sinal, se você está gostando desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos e compartilhe também com seus amigos que estão passando aí por esse processo aí, né? Ou tá querendo desenvolver o terceiro olho, tá bom? Então vamos lá. Então o sexto ponto, né? Sexto sinal é o desapego da matéria. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse ponto aí, com esse sinal, porque assim, muitas vezes quando a pessoa chega nesse ponto, às vezes ela não quer mais se apegar a dinheiro, não quer ter que trabalhar para outras pessoas, já está exausta, quer sair daqui, morar no mato, né? E não que seja errado você sair, querer ficar isolado em um canto, enfim, mas só que é importante você entender que são sensações momentâneas que você tem, que é importante você observar e, de fato, tomar uma atitude em relação a isso, mas não, por exemplo, quando te questionarem, eu não quero mais trabalhar porque quero morar no mato. Não, você precisa também se sustentar de alguma forma, independente da forma que você queira trabalhar. De repente você quer empreender, você quer ter algo seu e tá tudo bem, só não usar isso como uma muleta, digamos assim, né? Mas é importante você realmente observar de onde vem essa situação, né? Por que você está tão incomodado ou tão incomodada de trabalhar com o que você trabalha hoje e tentar fazer o passo a passo, começar a observar o porquê e para aí sim você tomar uma decisão, tá? Então você começa a desapegar de ter objetivos como o famoso casa, carro, apartamento. Você começa a desapegar disso porque você começa a ver que não é mais tão importante para você. Outro ponto também, às vezes nessa fase você acaba deixando de comer carne vermelha, por exemplo, acaba se tornando vegetariano ou vegano. Então, é importante você respeitar o seu momento, mas também não tentar impor isso para outras pessoas. Então, o exemplo de vegetariano, eu super respeito quem é vegetariano, e tem muitas pessoas que acabam se tornando vegetarianas nessa fase e começam a brigar com pessoas que não são vegetarianas.
Então a gente precisa também respeitar pessoas que não pensam da mesma forma que você. Então, o outro exemplo que eu falei, da pessoa querer largar tudo para ir morar no mato, tudo bem, aí não pode criticar as pessoas que não pensam dessa forma. Então, é importante sempre manter o equilíbrio nesse sentido, tá? Aí o sétimo sinal, né, são os sonhos lúcidos, né? Então, mesmo que você nunca tenha tido sonhos lúcidos, pode ser que você comece a ter nessa fase. Ou você que já tinha sonhos lúcidos, pode ser que você comece a ter algo mais palpável. Sonhos lúcidos é quando você realmente consegue se lembrar, né, desses sonhos, mas você, no caso, tem uma ação naquele sonho. Você não é apenas um observador, você realmente tem alguma ação naquele sonho. Então você começa a observar mais as suas ações nos seus sonhos. Então, o que é recomendado nessa fase, de repente você começar a anotar seus sonhos, começar a ler o que você sentiu naquele momento do sonho, o que você acha que pode estar relacionado àquela situação. E quanto mais detalhes você se lembrar nesse momento, né, que você está se lembrando do sonho, cada detalhe é importante para você realmente formar aí de repente uma conclusão, uma interpretação sua, porque não adianta pegar vários dicionários de sonhos e ver o que é cada coisa, porque tem a sua interpretação pessoal, a sua vivência, né? Então é importante, de repente, anotar os sonhos aí. E aí, o último ponto, né, que eu queria deixar para vocês é que você se torna autorresponsável pela sua vida. O que seria isso, Súria? É o que acontece, você acaba saindo de uma posição de vitimismo e você assume, né, a sua responsabilidade em relação à sua vida. Então, eu vou dar um exemplo que a gente comentou de trabalho, né? Então, muitas vezes a pessoa já tá desgastada ou desgastada daquele trabalho e ao invés de tomar uma decisão de sair do trabalho e procurar um outro ou largar tudo para fazer o que você sempre sonhou, né? A pessoa ela continua no trabalho e começa a não entregar mais, não apresenta mais resultado, aí é desligado da empresa e aí começa a falar mal da empresa, começa a falar mal do ex-chefe, mas não é um problema da empresa nem do seu chefe anterior. Claro, existem pessoas que não são bacanas, que podem tentar te prejudicar, sempre existe, mas essas situações acontecem porque você está emanando algo, uma vibração que atrai esse tipo de pessoa e essas situações para sua vida. Então, é importante você entender que você é o único ou a única responsável pela sua vida. Independente da situação que você seja hoje, em algum momento você mentalizou, você se colocou nessa posição. E aí, para algumas pessoas até é chato ouvir isso, às vezes você está numa situação desagradável, você está numa situação que você precisa de ajuda, só que muitas vezes você teve oportunidades no passado de resolver a situação que você estava para não chegar onde você chegou hoje. Então, é muito importante você ter essa autorresponsabilidade, porque quando você assume a sua responsabilidade pela sua vida, você acaba saindo de uma zona de conforto, no sentido de colocar a culpa nos outros pelos seus problemas, você se assume como o principal responsável pela sua vida e você começa a tomar ações com maior sabedoria. Então você vai pensar antes de você tomar qualquer decisão relacionada a você. Você não vai envolver outras pessoas e colocar a culpa nos outros. Não, você vai realmente se assumir como o único responsável e você vai assumir as consequências, tá? Então, gente, esses foram os 8 sinais que eu separei para vocês com muito amor, muito carinho. Poderia colocar muito mais aqui, mas esses aqui eu achei que eram mais relevantes. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, porque eu tô sempre colocando vídeo novo aqui para vocês. Tá bom, gente? Então, bora despertar e namastê!